Pessoal, eu tô passando aqui de R$100 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. De todos vocês, tá? Preparamos aqui, ontem dissemos, né, listamos as equipes, os clubes que mais investiram na temporada. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Galo, enfim, vocês se lembram. Hoje, então, separamos dentro do montante de cada equipe quem se reforçou melhor, os pacotões de reforços, para nossa mesa analisar a partir de agora. Vamos aqui ao nosso telaço, então, para ilustrar da melhor maneira possível para vocês como até aqui chegam as principais equipes. É claro que escapa um reforço aqui, outro acolá, mas no Palmeiras, por exemplo, temos esses caras todos aqui. Zé Rafael, Arthur Cabral, Carlos Eduardo, Matheus, é isso, né? E o Pires, o Felipe Pires também tá na foto. São 5 jogadores do Palmeiras anunciados. Lembrando que o Palmeiras é campeão brasileiro, o Palmeiras foi à semifinal da Libertadores, foi a temporada finalista do estadual, foi a temporada do Palmeiras. O Flamengo, até aqui, o Arrascaeta ainda não vestiu a camisa, mas já tem anunciados 3 jogadores, Rodrigo Caio foi o primeiro, e praticamente simultâneos, né? O Gabigol e o Arrascaeta chegaram para a temporada do Cruzeiro, do Flamengo. Vamos ao São Paulo, que gastou também um abalo. São Paulo trouxe o Thiago Volpi, trouxe o Hernanes, trouxe o Léo Pelé e trouxe o Pablo como principais reforços. Teve o Igor também, né? Lateral direito, muito garoto ainda. Esteve lá na temporada da Ponte Preta jogando boa parte da temporada, mas esses são os 4 principais jogadores, os mais conhecidos, digamos assim. Corinthians, Sornosa, Richard, Ramiro, quem mais? O André Luiz, o Gustavo, que é um novo velho reforço, né? Porque estava emprestado ao Fortaleza, e o Bocelli, centroavante, são as caras do Corinthians. E o Galo? O Galo trouxe o Guga, trouxe o Hever de volta e trouxe o Igor Rabelo. São os 3 reforços também. O Atlético gastou. Tem o Jair no meio campo também, que veio do Sport. Também. Quer dizer, o Atlético tinha enxugado a folha, né? Com as saídas de Fred, Robinho, isso na temporada retrasada. Isso, né? De 2017 para 2018. E, de repente, o Atlético agora se vê em condição de gastar algum para reforçar o grupo também para a temporada. É um exercício de imaginação, de análise fria, porque a gente não viu quem encaixou, quem deu certo, se vai da química, né? De repente a gente não colocou o Grêmio, que trouxe o Montoya, e o Montoya arrebenta. Então é só um exercício mesmo de imaginação, essa altura da temporada é o que dá para a gente fazer. De largada, em tese, quem sai melhor, gente? Eu acho que cada um foi procurar dentro das suas necessidades, né? Aqui está o que eu encontrei na internet. Perdão, mas isso aqui não estava no programa. Acontece. Não, ela respondeu. Cada um foi procurar na internet o que achou. Aí... Então, o que acontece? Dentro das necessidades de cada um, eu acho que nada te dá a garantia que vai ser uma grande temporada, né? Talvez o Palmeiras... Os reforços do Palmeiras não foram reforços. Assim, lógico que o Arthur fez uma ótima campanha no Fortaleza. Como o Zé Rafael também. E o Zé no Bahia. Né? E foram contratações pontuais, né, para dar um peso maior ainda para a equipe que demonstrou em 2018 que realmente estava forte. E que talvez tivessem um impacto maior essas contratações se fossem feitas por outro clube que não o Palmeiras. Sem dúvida. Porque no Palmeiras chegam apenas para compor o elenco. Em outros clubes seriam contratações... Da mesma forma como eu acho com o Corinthians, né? Com o Sornosa, com o próprio Richard no Fluminense, que fez uma boa temporada. Eu acho que cada um foi buscar um pouco aquilo das suas necessidades. Por exemplo, quando você olha o Flamengo com Rodrigo Caio, Arrascaeta e Gabigol, fica faltando alguma coisa em termos de lateral, por exemplo, né? Que foi uma das grandes reclamações durante todo o ano, que os laterais eram laterais medianos que não conseguiam acrescentar muita coisa. O René teve uma temporada muito regular. Eu acho que a gente só vai poder fazer uma avaliação melhor a partir do momento que a gente estiver vendo essas equipes trabalhar.
pelo que foi exposto aí, eu acho que São Paulo você não pode abrir mão de um Hernanes e de um Pablo, né? Talvez não tenha feito, vamos dizer, em quantidade, mas em termos de qualidade, acrescentou demais a equipe. Eu acho que cada um foi buscar aquilo que necessitava. Lógico que você traz o Gabigol, que foi artilheiro do campeonato, né? Lógico que tem um impacto. O Arrascaeta, que teve uma participação determinante, né? Sobretudo na Copa do Brasil com o Cruzeiro, tem um impacto maior. E aí entra também a questão financeira, né? De quanto foi gasto, né? Porque a comparação maior que você diz, pô, gastei não sei quanto, será que esse cara vai ter que me dar... E às vezes não é isso que você necessita de outras avaliações em termos de contratação. O próprio Flamengo talvez seja a prova disso, né? O que faz a terceira contratação mais cara já de forma consecutiva, porque teve o Everton Ribeiro, depois o Vitinho, agora o Arrascaeta, o Rodrigo Caio foi um investimento altíssimo também proporcionalmente, porque o Flamengo adquiriu 45% dos direitos econômicos. Então essas contratações absurdamente caras, como você disse, nem sempre respondem da maneira que os dois esperam em forma de título. Cobrança. Tem um amigo meu que falou, pô, o Flamengo está muito preocupado com a varanda, está esquecendo do quintal, né? Está muito preocupado com o meio-campo, com o ataque e a defesa. E todo mundo olha para a varanda, né? Todo mundo olha para a sacada. Porque é onde te dá a maior visibilidade, entendeu? Às vezes você traz, por exemplo, o Atlético trouxe de volta o Hever, que já esteve lá, já teve um desempenho excepcional, e talvez seja um jogador desse tipo que o Atlético esteja precisando no momento para poder dar um equilíbrio na sua parte defensiva. E não foi nenhum estardalhaço, né? Nada além daquilo que se sabe que o Hever pode entregar para o Atlético Mineiro. O que o Pet leva em conta? A quantia, o valor, a qualidade técnica, o equilíbrio das funções, posições? Qual pacote te chama mais atenção? Veja, o maestro já começou a falar, cada um buscou as suas necessidades, né? Então, no momento, tem alguns que reporam as perdas, que é o caso do Flamengo. O que fez reforço ainda aumentar e recompor o elenco, que eu falo ainda, que é o Palmeiras. O Palmeiras não perdeu nenhum jogador. Ainda trouxe 5, 6 jogadores para fazer um elenco ainda mais forte do que é. E para mim é o melhor elenco. Quando você olha todos os jogadores 30. Sem dúvida. E algum jogador que Para te dar um reforço mais ainda. Por exemplo, o Palmeiras tem 4 laterais que seriam praticamente titulares em todas as outras... time, praticamente. Isso é um ganho. Talvez só o lateral direito, talvez o Fagner, que é o melhor do Corinthians, e depois, a partir daí, qualquer clube Mas seria. Os dois, tanto o Rocha como o Mike, eles te dão a certeza que vão ter um bom desempenho. Então, acho que o São Paulo se reforçou exatamente ele precisava de goleiro. Trouxe o goleiro. Precisava voltar com um ídolo, que é o Hernanes. Que muito bom, foi muito bem no São Paulo há 2, 3 anos. Fundamental para salvar o São Paulo do rebaixamento. Exatamente. E bicampeão brasileiro, né? Trouxe o lateral esquerdo, um dos destaques do campeonato, que é o Léo Pelé, junto com os outros que foram bons na temporada, né? Que o maestro citou, que o René, o Iago, o Vitor Luiz, né? Tem uma tendência a crescer. Foi muito bem, o Léo Pelé e o Renan Lodge, né? Que são 4 ou 5 laterais melhores do campeonato, ele trouxe, que precisava, porque tem um experiente, Reinaldo, que é polivalente, trouxe. E trouxe, então, o goleiro, Hernani, trouxe mais um. William Farias ali no meio campo. William Farias. Também, que não estava na foto. Aí que acho que, não estava na foto, mas aí que acho que São Paulo precisa de um volante com diferentes características, que são... Jusilei, Hudson, e trouxe o William Farias. William Farias é um volante bom, pegador, mas que destrui o jogo, que não construi o jogo. Ele só marca. Só é marcador, só é pegador, só é confronto. Jusilei já não tem mais força, já está muito mais lento, não é o Jusilei de uns anos atrás, e já mostrou esse jogo que ele toca a bola e não se apresenta, não vai para o jogo. Hudson, características bem parecidas. Acho que aí falta um volante para quê? Para poder ter mais saída da bola. Ele pega e busca a bola e oferece e vem de novo e toma aqui e vira o giro ao lado. Não, esses volantes que vão marcar
vão se posicionar, vão ser bons volantes, bons jogadores, mas não vão acrescentar muito. Até mesmo para você não... Porque o Hernanes pode executar essa função, mas você não pode abrir mão do Hernanes jogando mais perto pelo chute. Perto do gol, né? Então pode ser que puxa um pouco o Hernanes para trás e ele seja esse segundo, com mais liberdade. Vamos ver o que vai Tentou fazer. o Ilharão também, não conseguiu, né? E trouxe o centroavante, um dos artilheiros do campeonato, né? Do ano, o Pablo, que talvez foi o segundo melhor atacante do ano, depois do Gabigol, na minha opinião, né? Que precisava desse reforço para que o Diego Souza, que já tem uma idade, possa talvez jogar na outra função, ou jogar com os dois. E teria mais força que, em determinado momento no campeonato, o São Paulo perdeu a força quando desgastou jogadores como o Nenê, como o Diego Souza, quando perdeu o Everton na lesão. Então acho que São Paulo se reforçou bem, falta mais alguma peça. O Flamengo fez contratações bombásticas. Desde logo, que são jogadores muito bons. O Gabigol era para ter tentado trazer, trouxe. O De Arrascaeta para trazer, sim, muito investimento, mas o Gabigol veio, o De Arrascaeta veio e perdeu o Paquetá. Rodrigo Caio veio porque perdeu o Hever. Então, precisa reforçar o elenco. Não investiu nas laterais. Fazer volume. Precisa fazer volume no elenco dos bons jogadores. Se esse volume vai acontecer, não sei por causa do tamanho do gasto que o Flamengo fez. Não sei se vai ter espaço de fazer isso, não talvez de imediato, mas ao longo do ano, o Flamengo buscar o título nacional, o título internacional, vai precisar de elenco. No momento, só substituiu o número dos jogadores que perdeu. Perdeu também 2 jogadores, Marlos Moreno, Giovanni, né? Então, contratações boas? Sim. Mas muito caras. Aí que chama a atenção que pode ser criar um problema dentro do vestiário, dentro do grupo e essas coisas. E lateral direito, o Flamengo vai precisar. A Central do Mercado vai trazer novidades sobre isso daqui a pouco, mas é uma carência do Flamengo. Não, Rafinha, já nas últimas temporadas. Está se falando né? da Rafinha, Sim. mas a informação no momento, tanto aqui quanto na imprensa alemã, que eu tenho um meu amigo que mora lá em Frankfurt, que me ligou antes de programa e falou, tu pediu para eu te informar, aqui está dizendo o seguinte... Rafinha já é do Flamengo, mas a partir do final do contrato. Digo, como que já é, se é a partir do final do contrato? Então, não pode já. Então não é já. Vai ser. É meio da temporada. É meio temporada. Não está escrito que já vai e está liberado? Não, no momento não está dizendo isso. Diz que quando acabar o contrato. É a história do ciente ou de acordo, né? Estou ciente que... Ele tem jogado menos, né? O Kimmich tem jogado com mais frequência na lateral. Lógico. Até pela questão da idade também. Mas o Rafinha tem dentro do Bahia, quer dizer, uma passagem, um currículo excepcional. Era um jogador muito bom. E fisicamente ele ainda está bem. Dá para ele preencher, eu acredito, por mais pelo menos 2 anos uma condição. É um lateral experiente, um lateral de bons cruzamentos, que tem boa visão de jogo. E mudaria, de fato, a posição ali no Flamengo. Né? A gente vai trazer... O André Hernan vai voltar, hein? Como prometido, com detalhes, tempo de contrato, o planejamento feito para o Rafinha, por que ontem ele vai na mídia social e abre, que de fato negocia com o Flamengo. Ele disse que estava sendo bombardeado, né, por perguntas, a torcida rubro-negra invadindo as mídias sociais dele, e ele se sentiu, então, na obrigação de dar um parecer, um esclarecimento. Tudo isso daqui a pouquinho. O Pet vai fechar e eu queria saber do Galo. O que é que você imagina para o Galo na próxima temporada? Vai lá, depois eu te complemento. Tá, porque eu não falei do Galo, que o Galo, acho que tem um time bom. Ele fez uma reestruturação muito boa esse ano, esse campeonato de 2018. O projetos cumpridos, fez alguns reforços, perdeu alguns jogadores importantes, talvez por isso não chegou a brigar, porque o Roger Guedes, que foi o melhor jogador do campeonato até então, da saída, Gustavo Blanco, a lesão do Gustavo Blanco, que era, junto ao Roger Guedes, melhor meia aí, que ajudava pra caramba, tanto para chegar a isso. O Otero saiu. E o Bremer, que era o melhor zagueiro do elenco. O Brenner aqui era melhor. E agora, fez uma contratação pontuais, mas o que precisa, que eu vejo pro Atlético também, como falei do São Paulo, mais um volante polivalente, mais da chegada,
e talvez, com certeza, na minha opinião, é um centroavante bom para poder substituir Ricardo Oliveira. Para revezar com Para revezar, para poder jogar, porque Ricardo Oliveira, com todo profissional que ele é, fantástico, e se cuida, e tem um corpo e tudo, mas jogar todos os jogos aqui no campeonato, aliás, no futebol brasileiro, com tantos jogos, é uma loucura. Não pode, principalmente não nessa idade, com todo respeito e a forma que ele está, né? E aí a aposta vai ser num jovem, que é o Papagaio do Palmeiras, que está com a seleção brasileira sub-20, que aliás embarca no domingo para o Chile, para a disputa do Sul-Americano, estreia contra a Colômbia no dia 19, com transmissão do Sport TV. A aposta, por enquanto, vai ser no Papagaio, que já fez exames médicos, mas não fala ainda como jogador do Atlético. Esse negócio ainda não está sacramentado. Fantástico, né? Porque, assim, dificilmente ele jogaria no Palmeiras. E o menino tem arrebentado nas categorias de base do Palmeiras. Está pedindo, pelo amor de Deus, uma oportunidade. O Palmeiras faz, eu acho que a coisa mais correta. E para o Papagaio é bom também. Para o Galo também, né? Para ter uma suplência para o... E tem um caso, né? Tem um case comprovado ano passado, com o Roger Guedes, que era do jogador do Palmeiras. Exatamente. E foi lá, logicamente, qualquer início de um novo ambiente um pouco complicado, mas um talento extraordinário, muito bom jogador. Rapidinho se fez, né? Olha como se fez rápido. E foi vendido para fora. Eu lamento que Roger Guedes tenha saído e para o mercado o chinês. Porque eu acho que é pelas condições físicas, característica potencial o futebol, como ele estava mostrando, e eu já conheço ele desde Criciúma, que foi meu jogador, ele poderia ser jogador que, metendo a cabeça no lugar, e parece que encontrou isso no Atlético, que no Palmeiras teve problema, poderia ser uma ameaça ou promessa para o futuro para a seleção brasileira. Como o Richarlison se sobressaiu lá fora. Notícia de última hora, o Galo não aceita liberar o Elias, né? Conta com Elias para aquela possibilidade dele jogar no Internacional. Porque houve a reunião, né, com a direção do Inter, que insiste na contratação do Elias, mas não houve o acordo ainda para a saída do Elias. O Elias, por 2 vezes, disse que o desejo dele, Elias, era continuar no Galo nessa temporada de 2019. E o Inter insistiu na contratação. É claro que o Elias tem um peso grande também para a folha salarial do Atlético. O Atlético, com essas contratações já feitas, o Atlético já estourou o orçamento do ano inteiro. E lembrando que tem uma meta estipulada de venda de jogadores, como vários clubes brasileiros sabem, sem poder garantir que vão conseguir, com a venda de jogadores, aquele percentual, né, para fechar o orçamento. Então o Atlético já estourou o orçamento para contratações sem ter vendido ninguém. O Elias tem um peso, evidentemente, na folha salarial, mas por enquanto segue no Atlético porque não houve acordo nessa reunião entre as diretorias. É curioso, né? O São Paulo, por exemplo, que anuncia tanta gente, gasta uma bala para trazer o Pablo. O São Paulo também tem uma meta para a temporada de venda, para poder fazer o encaixe do fluxo do dinheiro. Então, mesmo contratando, os clubes têm, é claro, uma coisa não substitui a outra. Ele traz um jogador muito mais pronto e dando a entender que vai vender jogador muito mais jovem, né? É o caso do Atlético, por exemplo, contrata o Guga, lateral direito do Avaí, já contando com a venda do Emerson, lateral direito que veio da Ponte Preta na temporada passada e se destacou também, assumiu a titularidade no Atlético. O Emerson que está na seleção sub-20, então o Atlético espera o quê? Que o Emerson seja um desses jogadores que tem mercado fora, tem sondagens de fora do país, para que o Emerson seja vendido, aí já tem a reposição que é o Guga para a lateral direita e aí começar a atingir essa meta, que no caso do Atlético é de 70 milhões de reais no ano para venda de jogadores. Aliás, gente, uma informação de última hora, também informação de ontem à noite, o Guangzhou Evergrande, time do Paulinho, ex-time do Filipão, tinha feito uma proposta de 30 milhões de euros pelo David Neres, que hoje deve jogar contra o Flamengo pelo menos no segundo tempo. David Neres não é titular absoluto, mas ele entra sempre. É praticamente um 12º jogador no Ajax desde que chegou em 2017. O Ajax não liberou para o Guangzhou Evergrande no primeiro momento e pelo mesmo valor, 30 milhões de euros, não o liberou para o Dortmund. Lembrando que o Ajax pagou 12 milhões de euros pelo David Neres, ex-jogador do São Paulo. Quer dizer, em 30, o Ajax ainda não faz negócio, até porque o jogador é útil ao elenco. A informação de ontem à noite é que o Guangzhou aumenta a proposta para 43. Então, a qualquer instante pode ser decretada a venda do David Neres para a China.
E o São Paulo ainda teria 22,5% desse valor do David Neres. Ou seja, o São Paulo reza para que esse negócio seja fechado o mais rapidamente porque possível. nessa conta de 90 milhões que o São Paulo precisa fazer ao longo da temporada, 90 milhões de reais, ele trabalha com o que ele tem, né? Com os jogadores que ele pode vender. O Alce está lá na Sub-20, jogadores feitos, a exemplo do David Neres há 2 anos. Quer dizer, que pisam no grupo de cima, mas que logo são vendidos. O David Neres daria o quê? Quanto que dá 22%? Quase 40 milhões. Dos 90 que o São Paulo precisa fazer, quase a metade de um jogador que ele nem conta mais. Então o São Paulo deve rezar Exatamente. de pés juntos para que o negócio aconteça. Mas, enfim, a gente está falando de mercado, é uma informação de última hora que o Guangzhou aumenta de 30 para 43 milhões de euros para contar com um jogador de 21 anos e o São Paulo acompanha tudo de muito perto. Você gostou? Está gostando da montagem do elenco do Galo? Reforça o setor defensivo, que era uma fragilidade do Atlético já nas últimas temporadas, não apenas na passada. Desde 2015, inclusive, quando o Atlético foi vice-campeão brasileiro, o Corinthians ganhou o título, uma das diferenças para a conquista do título foi exatamente o fato do Atlético já ter um setor defensivo fragilizado. Então, se você for pegar nos últimos anos, dos 10 primeiros colocados no Brasileirão, invariavelmente o Atlético era o que tinha a defesa mais vazada. Então precisava reforçar este setor. Renovou ou prorrogou o contrato do Leonardo Silva apenas até o fim do Campeonato Mineiro. Aí traz um zagueiro experiente, que é o Hever, e um mais jovem, que é o Igor Rabelo. Eu não sei se essa zaga... Porque, tudo bem, você tem um jogador jovem, que é o Igor Rabelo, qualidade indiscutível, o Hever, jogador super experiente. Mas eu não sei se você tem um zagueiro rápido ali, né? Não sei se fica uma dupla lenta demais para os padrões de hoje do futebol brasileiro. Pessoal, eu tô passando aqui de 100 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.